Quando eu colocar para tela cheia, eu não vou estar vendo nada, só apenas os slides, né? Então, eu montei a apresentação para que ao longo da nossa interação, vocês participem, certo? Tem alguns desafios ao longo da exposição, da reflexão, e aí a gente vai garantir esse espaço de interlocução. Eu vou colocar em tela cheia, vocês vão dar aí o sinal de positivo, estão vendo aí? Sinal de tela cheia. Estamos vendo. Pois Sim. bem, pronto. Hoje nós vamos falar sobre um dos eixos norteadores, né, da nossa disciplina, que é arquivos, e esse é um tema bastante significativo para quem é historiador, e nós vamos tratar de conceituações e tipologias. A base bibliográfica desse nosso encontro, eu pedi para vocês lerem um dos capítulos, né, desse livro aqui, né, Arquivo, Teoria e Prática, de Marilena Leite Paz. Esse é um livro que é da área de arquivologia e que traz essa reflexão bem acertada sobre a questão das origens, da forma de organização dos arquivos, né, que é um campo de conhecimento específico, como é a biblioteconomia, né, a arqueologia, são campos que foram sendo estruturados durante o século XX, né, como novos campos de conhecimento. E para auxiliar nessa leitura, a gente também pegou algumas informações desse livro aqui, Arquivos Permanentes, é outro livro que a gente utilizou, foi leitura mais complementar de Heloísa Belotto, Arquivos Permanentes, Tratamento Documental, e em função de nós termos hoje arquivos digitais, né, nós trabalhamos com esse outro livro aqui, que fala sobre biblioteca digital e hipertextual, Caminhos para a Navegação em Contexto, de Gersina Lima. Então, nós tiramos também algumas coisas para tratar sobre essa dimensão mais mais digital, né? Hoje nós temos dois tipos de arquivos, né? Os arquivos físicos ou analógicos e os arquivos digitais ou virtuais, né? Que bem conhecemos pela primeira parte dessa disciplina, que são os repositórios, né? Digitais. Então, andando um pouquinho, nós trouxemos aqui uma nuvem de palavras. O que é que vocês veem aí nessa nuvem de palavras? Já temos aí algum conceito de arquivo? Quem poderia se aventurar a ler essa nuvem de palavras? Eu acho que. Boa tarde, pessoal. Boa Vou me tarde. aventurar, meu Deus. Uhum, Que arquivo, não é? Um conjunto de documentos que visa guardar, preservar e disponibilizar, né, para essa questão de informação para o público, né? Ele pode ser uhum, público ou privado e remete a informações do passado, presente e futuro. E é um meio de pesquisa, né, para o investigador, o pesquisador, sobre o tema de interesse, né, desse pesquisador. uhum. Tem mais alguém que viu mais coisas nessa nuvem? E normalmente quando a gente olha para as nuvens, a gente vê muitas coisas, né? Enquanto eu era criança, eu sentava ou na praia ou no quintal da casa e olhava para o céu para imaginar os formatos das nuvens, né? Então, essa nuvem de palavras é um tipo também de sistematização de pesquisa, que ele traz aí várias leituras. Quem poderia também estar aí dando a sua contribuição? Professor, também eu gosto muito do conceito de Camargo e Belotto, que aí está justamente nessa mesma linha aí, né, que diz que é um conjunto de documentos que, independente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades física ou jurídica, pública ou privada.
Uhum, isso mesmo. Então, na nuvem de palavras, você tem aí o destaque, né, das palavras que estão em maior tamanho para a de menor tamanho. Nós temos realmente os documentos, né, uma palavra que está bem enfatizada, e nós vamos ver que o arquivo realmente é formado por documentos, né, Com a licença, unidade... Oi, pode eu falar. também eu vi o arquivista, né, que é a pessoa que é Sim, responsável, né, sim, que não foi pela... citado ainda. Aham, eu fiquei olhando aqui cuidadosamente, porque Uhum, a Adelina falou do conceito, como toda a outra menina também. O que me chamou a atenção, fora as palavras maiores, né, foi o arquivista, que é esse profissional do arquivo, de arquivo. Pronto. uhum, isso mesmo. O arquivista está bem pertinho aí do arquivo, né? Porque realmente ele é o responsável por esse espaço e é o profissional, né, formado no ensino superior para estar cuidando desse espaço, que é um espaço não apenas de guarda, mas de preservação e de disponibilização desses documentos. Eu acho que o arquivo aí, ele diferencia-se do conceito de almoxarifado, né? Ele não guarda apenas por guardar, ele precisa ter uma organização, nós vamos ver mais à frente. Então, o conceito de arquivo, né, ele traz, basicamente, essas palavras-chave, né? O Freire, na sua obra, fala de palavras geradoras. E aí nós temos aí palavras que estão interligadas uma à outra, como é guardar, preservar, disponibilizar, passado, presente e futuro. E aí você pode até perguntar assim, mas arquivo tem a ver com futuro? Sim. Nós vamos ver que a história, ela aponta para o futuro, né? Então, não podemos projetar para o futuro se a gente não tiver realmente base, né, do que nós já vivemos, não é? Precisamos sim dessa memória, dessa história que está antes de nós. Alguns nossos contemporâneos e conterrâneos da atualidade querem ignorar a história e por isso erram muito, né? Por não estar olhando para o que já viveram, né? Para os erros, para os acertos. E muitas vezes esse ignorar a história, ele é intencional, ele é um ato político, né? É um ato político de ignorar o passado e pensar que o futuro se faz, né, sem olhar para esse passado, né? Professor, eu também queria fazer um Pode comentário, né? ser. Em relação Nuvem. e pensando em relação à nuvem, pensando nesse futuro, né, o arquivo também vem modificando as modalidades, né, porque antes ele era muito centrado no documento físico, né, agora a Uhum, gente tem a expressão do documento relacionado muito à informação, né, quando você acessa um arquivo virtualmente, você não está tratando do documento, não é físico propriamente, mas da informação presente naquele documento. Então, diferentes formas, né, que a gente está agora lidando com esse arquivo. uhum, certo. E essa tríade aí, né, muito importante, informação, documento e pesquisa, né? Porque é o espaço de guarda, preservação, disponibilização, mas é de pesquisa, né, de procura, né, e de achados, né? E aí temos aqui a seguinte pergunta: quando tivemos a necessidade de arquivar, não é? Quando é que o ser humano teve essa necessidade de arquivar? E aí os estudiosos sobre arquivo diz que essa necessidade de guardar os registros, né, tem a ver com essa necessidade de preservar as memórias, né? E os primeiros arquivos organizados se dão realmente quando o homem torna-se sedentário, né? E não dá para você ser nômade levando muita coisa, né? Então, quando os homens começaram a viver em cidades, né? Em pequenas aglomerações, em clãs, né? E se firmarem às margens dos rios, próximos algumas fontes de vida,
manutenção de vida, eles começaram também a ter necessidade de guardar essa memória, né? Quando eram nômades, onde eles chegavam, eles registravam isso, né? Nós temos aí a, a notícia, né? Já, até hoje, né? Desses registros nas pedras das cavernas, dos centros de preservação desses desenhos, né? Aqui no Nordeste nós temos o Piauí, aqui no Rio Grande do Norte também temos, né? Então, em várias partes do mundo nós temos esses registros, mas não eram num lugar próprio construído para isso, né? Então, os arquivos como lugar próprio para guardar documentos, os primeiros nascem nas civilizações antigas, como Grécia, Roma, e eles não nascem por acaso, né? Eles nascem realmente com a finalidade administrativa, né, dos faraós, dos reis, dos imperadores, de guardarem os documentos, né? Nessa época, muitos em forma de papiro, ou pergaminhos, ou mesmo em pedras, né, talhadas, ou em pedras de argila, que eram feitos aí alguns carimbos, né? Então, esses documentos, eles eram guardados para fins administrativos, né, e fim de memória do próprio império, né? Então, os arquivos, eles também eram instrumentos de poder, né, dessas dinastias, dessas monarquias, que, de certa forma, queriam se eternizar por meio desses registros, né? E aí, nós temos esses arquivos sendo construídos dentro dos palácios, né? Eram salas reservadas para isso. Nós vendo aí a trajetória desses arquivos, pessoas foram separadas no próprio ciclo, né, lá da corte, para estar registrando esses documentos, que são os escribas, né, os escritores de crônicas, né, e de toda essas formas de armazenar informações dos feitos dos grandes imperadores. Então, começa realmente sendo um artefato de elite, né? Ou seja, um artefato de governo e como memória administrativa e financeira também, né? É dentro dessa perspectiva que nascem os primeiros arquivos na história, né? Então, tem essa finalidade, memória dos impérios, né? E isso é muito importante para a gente compreender que o arquivo ele já nasce com essa proposição de preservar e uma estreita ligação com a história, né? Com a história, com a memória, a prática de arquivar é muito íntimo, né? Com o ofício do historiador. Então, o historiador que não gosta de arquivo, né? Realmente está estabelecendo aí uma grande contradição, né? Seja esse arquivo físico, analógico ou digital, né? Mas há necessidade sim, e os historiadores que renovaram a história, né? Nos anos 30, a Escola dos Análises, fizeram essa proposição, é preciso voltar lá aos arquivos e fazer o trabalho do garimpo, né? O trabalho do cruzamento das fontes, é preciso romper, não é, com essa questão da história enquanto apenas cópia, né, que foi uma herança muito forte lá da Idade Média, né, você está copiando os grandes feitos, né, e é preciso ir lá nos arquivos procurar o que não foi colocado na historiografia, né, o que não foi escrito, né, e aí por N razões a gente sabe coisas que não vão para os livros e que estão lá nos arquivos. E aí foi uma questão realmente de escolha, né? Desde quem estava escrevendo a história achou mais primordial, ou mais essencial colocar aquele fato ou outro dentro da historiografia, né? Porque você tem realmente uma distinção, né, entre história e historiografia.
a história todos nós temos, mas a historiografia é aquela que está registrada, né? E para a história tradicional, o que era história era aquilo que estava na escrita. É tanto que se construiu a grande tradição, né? E eu vi isso também na escola, de que a história só nasceu a partir da escrita. E aí depois eu vim descobrir que não, que antes da escrita existia sim a história oral, né? A história imagética, né? A história por meio de outras formas de linguagem que não é escrita. Então, tem-se essa proposição de que os arquivos já nascem com esse sentido de guardar tesouros culturais, por meio de artefatos, de argilas, ossos, madeiras. Então, nem sempre foi por meio do papel e dessa forma que a gente sempre conheceu, né, do livro em papel, né? O papel, essa forma do livro que nós compreendemos hoje, né, desse formato aqui, ele é bem recente, né? Após o século XVI, XVII, né? Com a invenção da imprensa, né? Mas antes você tem outros artefatos, né? Outros dispositivos de armazenamento dessas informações e dessa escrita. Tudo bem até aí? Oi? Sim, sim. Sim. Ok. Sim, Ao longo do percurso a gente vai perguntando aí. E aí eu Para parecer pergunto. Oi? ninguém, né, Matheus? Oi? Para não parecer que está falando para ninguém. Isso, sozinho, porque eu estou vendo só a tela aqui, o slide, né? Pois é. Abençoa. Ainda não tinha saído nenhum abençoa ainda. Bem, aí agora eu pergunto a vocês, que experiências vocês tiveram com arquivos, né? Eu vou começar com a minha experiência. Eu comecei a ter essa interação com o arquivo a partir da minha relação, né, acadêmica com a professora Marlúcia, né? Eu concorri a um processo de iniciação científica e um dos trabalhos, né, desse aluno de iniciação científica era ir aos arquivos da Arquidiocese de Natal, um arquivo que ficava no subsolo aqui da Arquidiocese, até hoje existe, parece que está mais organizado do que naquela época, mas quando eu cheguei lá já estava organizado, né, por uma aluna de iniciação científica da professora Marlúcia, hoje professora Andréa do IFRN, Natal Central, e ela preparou o caminho para mim, né, eu dei graças a Deus, porque eu cheguei depois, porque o arquivo na primeira etapa da pesquisa estava bem desorganizado, e a professora Marlúcia, junto com os bolsistas... Foram duas Oi. Andréas. Isso, duas Andréas, né? E conseguiram organizar o arquivo, e quando eu cheguei para substituir as Andréas, eu já cheguei com o arquivo pronto, e aí foi o primeiro momento que eu tive, né, assim, primeiro eu me perdi naquele mundo, vários jornais da ordem, todos, como é que se encadernados, né, aqueles cadernos grandes de capa dura, assim, coisas muito antigas que a gente tem até medo de pegar, né, a princípio a professora Marlúcia foi nos primeiros dias, depois eu tomei autonomia, né, já entrava na arquidiocese, pegava a chave, entrava e levava aqueles cadernos e caixas, inúmeras caixas de documentos, né, em maços, organizados por anos, por temas, e eu comecei a pesquisar naqueles arquivos. Então, foi o primeiro momento que eu tive contato com o arquivo, foi ali, né, e até hoje eu sinto o cheiro o cheiro daquelas páginas, né, que é um cheiro bem típico, né, cheiro de arquivo, é um cheiro bem típico de papel antigo, né. E aí eu vou deixar vocês falarem, quem tem mais história para contar sobre esse contato com o arquivo. Professora Marlúcia, tem a sua história do primeiro contato com o arquivo? Qualquer coisa eu posso falar, viu, professor? Certo.
Professora Marlu, você tem alguma coisa para falar ou segue para os alunos? Peraí, Matheus. Pronto. Eu estava tirando Sim, o botão de som, eu estava sem som. Não, pode seguir, sim, Matheus. pode seguir, né? Tá Pode. certo. Então, Cícero, né, que estava falando, pela Isso. identidade da voz. Agora eu entendo o que os deficientes visuais e cegos, eles aprendem, né? Cada pessoa tem uma identidade sonora. Isso. Vai lá, Cícero. E, e a audição deles são muito mais aguçada do que a nossa, né? Isso. A gente, às vezes o pessoal é que gosta de tirar onda. Ei, tá me conhecendo pela voz, né? Não é para a gente fazer isso, né? Mas geralmente Não. eles conhecem. Então, professor, minha primeira experiência foi no arquivo do DAI, da UFRN, né? Eu, como aluno de biblioteconomia, eu passei 2 anos estagiando lá. Realmente, eu gostei muito, sabe? O arquivo é um setor, né, que é de fundamental importância numa instituição, né? Quando tem qualquer processo jurídico, alguma coisa, remetem logo para o arquivo, ver o que tem lá armazenado, né? E assim, né? Aí pronto, aí vem a questão das idades dos documentos, né? A divisão em arquivo corrente, intermediário, permanente. Aí vem a questão dos documentos, né? O que eu vi assim, que é muito importante ter em um arquivo é a questão da TTD, tabela de temporalidade documental, porque Uhum. muitas vezes, né, o pessoal não considera ela e descarta um documento ainda em validade, ou então ultrapassa as fases, né, em vez de estar ali no arquivo corrente, já manda permanente. E o problema é o descarte, né, que aí quando chega no permanente ou histórico, esses documentos vão se acumulando. Então, só é para ir lá o de necessidade mesmo. Aqueles que tiver uma validade jurídica, né, ou histórico, tal, a gente armazenar. E se não, já descartar, porque senão vai enchendo. Mas a partir do gerenciamento eletrônico de documentos, né, isso já tem mudado significativamente. Porque agora o documento eletrônico, né, o digital, ele tem uma validade jurídica. Então, até os documentos que já estavam armazenados e quem fez o protocolo, né, para torná-lo ele digital, ele tem a validade. Então, vai diminuindo, né, a quantidade de documentos, apesar de ter uns que não podem ser feito isso porque ele não nasceu eletrônico já, né, nasceu manual e aí tem aquela questão de alguns protocolos que tem que ficar armazenado. Mas é isso, o arquivo eu gostei muito, assim, apesar de ter sido num arquivo acadêmico, né, que a gente Uhum. trabalha, mas foi bom demais, gosto demais de arquivo. Quem mais? Quem mais teve essa Eu, experiência com arquivo físico? eu tive uma experiência com arquivo físico durante muitos anos e por curiosidade, não foram documentos escritos, né? Minha primeira experiência que perdurou, né, por mais de 7 anos foi com o arquivo do ponto de vista dos objetos, né, na reserva técnica do Museu Câmara Cascudo, no Laboratório de Arqueologia. Hum, Então, eu trabalhei no laboratório, na reserva técnica, por muito tempo. Primeiro comecei como estagiária e depois fui contratada pela empresa porque era uma parceria público-privada que a UFRN tinha em relação à coleta dos objetos materiais advindos da pesquisa arqueológica dos parques eólicos, né, que estava ocorrendo aqui naquela expansão dos parques eólicos de 2008 a 2011, né? Isso percorreu toda a minha graduação e a gente fazia todo o processo de catalogação, a numeração de tombo, a asepsia do material, guarda, né? E todo o processo de arquivista mesmo, só que a arquivista de processos, né, com a cultura material, né? Principalmente com uhum, material pré-histórico, né? Aí a experiência com arquivo foi tão forte, né, que eu fiz a especialização em arqueologia e comecei a trabalhar nessa empresa que é a Arqueologia Brasil, coordenando principalmente essa parte do arquivo da cultura material, né? Tanto de
objetos mais contemporâneos, né, como né, mais do século XX, XXI, mas também do século XIX, e todo trabalhando com essa cultura material, e que ela também gera um arquivo de cultura escrita, né, porque a gente tem que catalogar, tombar, e tem uma parte de análise também desse material, que gera um outro tipo de documentação que guarda também. Então, por exemplo, um dos grandes arquivos, né, que eu lembro, que nos deu muito trabalho, foi do Parque Eólico, né, que foi retirado de Guamaré. Então, a gente passou vários meses, né, com as bancadas cheias desse material pré-histórico, né, que naquela região ali, e foram mais de 10 mil peças, né, o nome do parque era Alegria 1, e o nome do arquivo ficou Alegria 1, Alegria 2, 3, né, e a gente brincava que era a nossa tristeza, porque as peças não acabavam, né? Então, a gente ia tombando e catalogando uma por uma, existia uma identidade para cada peça, assim como há nos arquivos uma ficha catalográfica que vai no próprio documento, havia também um número de tombo que ia nas peças, né, e depois uma etiqueta. Então, era um trabalho muito bom, que eu sinto saudade dessa parte do arquivo, né? E depois, né, o mestrado foi para outras experiências de arquivo, né, do Instituto Histórico, mas a minha primeira experiência, que perdurou até no campo profissional também, no campo da arqueologia, foi essa com os documentos materiais, né, com os objetos. Muito bom. Só mais um depoimento, testemunho, Tem um no chat, experiência. Matheus. Oi? De Carol. É porque Tem eu um não consigo ver o chat. Alguém então poderia eu vou ler? ler, porque Carol Pode tá sem ler. microfone. Pronto, Ela pode ler. diz que teve experiência com arquivo no IHGRN, pesquisando com jornais, a exemplo da República, desde a iniciação científica até o mestrado, nos anos de 2007 a 2013. Muito bom. Então, o arquivo, realmente, esse espaço de pesquisa, e como nós vemos aí na fala de Camila, o arquivo ele pode estar dentro do museu, né? Ele pode estar também dentro de uma biblioteca, ou ser um espaço específico para isso, né? Mais na frente a gente vai trazer uma questão para a gente polemizar essa questão do descarte ou da incineração de documentos, né? Que é algo assim, uma política interna, né, dos arquivos, realmente, na questão da gestão dos documentos, mas que é uma polêmica quando se trata do ofício do historiador, né? Então, daqui a pouco a gente vai botar na mesa para a gente discutir aí se é realmente uma ação coerente, né, em relação aí ao historiador, essa política de incineração e de descarte, né, dos documentos. Até que ponto a gente pode descartar um documento e quais são os elementos, né, os critérios, né, para que ele seja descartado. E aí nós vemos aí a estrutura lógica do arquivo, né? Ele é disposto por vários arranjos, e aí esses arranjos, eles dão uma lógica de organização ao arquivo, porque cada arquivo tem uma identidade própria, e ele pode ser organizado por prateleiras, gavetas, caixas, pastas. Existe realmente uma lógica interna, e aí o pesquisador ele precisa compreender primeiro essa lógica interna de como o arquivo está organizado, quais são os seus arranjos, né? E aí uma indicação é que na primeira ida ao arquivo, há uma necessidade de o pesquisador ele compreenda isso, né? Qual é a lógica de organização do arquivo e quais são os fundos, né? Os fundos que ele abriga, né? Os fundos diz respeito o número, né, de acervos, né, de acervos que esse arquivo abriga, e também está relacionado à fonte das origens desses documentos, porque muitos arquivos, eles são organizados, né, por acervos específicos,
muitas vezes esses acervos, eles chegam em monta, né, em monta, com base, né, de uma temática específica, não é, e de uma natureza específica, não é. Então, quando se trata de um arquivo, por exemplo, central, que recebe, não é, documentos de várias instituições, então, ele vai organizando, né, se organizando por fundos de documentos, né, por vários tipos de acervos, de acordo com as temáticas e as origens de onde vêm esses documentos e esses acervos, né? E isso é uma questão realmente de organização. Então, o arquivo, ele é organizado por fundos, né? E esses fundos, eles são formados por acervos temáticos, né? E também o que garante essa organização são os arranjos, né? Esses acervos, eles estão dispostos e organizados por prateleiras, gavetas, caixas ou pastas, de acordo com o tipo desse documento, né? Então, os fundos estão relacionados realmente à organização por origem ou fonte geradora desses arquivos, de onde veio, né, aquele acervo, e ele, normalmente, ele é disposto e organizado por essa origem, dentro do arquivo, né. Então, na literatura específica da arquivologia, se fala muito desses termos, fundos, arranjos, né. Então, para ficar bem claro na nossa mente, os arranjos, eles estão mais direcionados à parte física do arquivo, né, a organização física do arquivo, e os fundos, eles estão mais relacionados à organização intelectual, à organização lógica, né, funcional, na verdade, a organização funcional desse arquivo, né, organizado por acervos específicos, conforme as suas origens, né. Então, são duas dimensões de organização dos arquivos. E aí temos algumas características dos arquivos, né. Ele é exclusivo, porque os arquivos, eles guardam em si muita documentação rara, né, ou seja, só existe um exemplar, né, ou aquele acervo foi de um intelectual, né, que chegou ali. Então, aquele acervo só existe, é único, né, é singular, Até né, só um ele é instante, orgânico. deixar Oi? meu microfone ligado atrapalha alguma coisa? Não, não, tudo bem, pode, e em qualquer momento pode intervir para Não, não estou contribuir. só para saber. Uhum, pode deixar. Ele é orgânico, né, porque ele tem uma organização interna e uma identidade própria, né, e você indo para determinados arquivos, você vê essa identidade. Por exemplo, você ir para o arquivo público do Estado, você vê que é o arquivo público do Estado, mas quando você chega no Instituto Histórico, tem uma outra identidade, uma outra forma de organização. Então, cada arquivo, ele tem uma organização própria, uma identidade própria, não é? E até mesmo pela sua história, pela sua forma de organização, as suas origens, né? A forma como ele é organizado, não é? Ele toma, não é? Uma dinâmica de acordo com a sua natureza, né? Ele é um lugar de preservação e consulta de documentos. É importante a gente dizer que todo arquivo, ele não apenas guarda, mas ele disponibiliza. Essa política de disponibilização deve ser conquistada, principalmente nos arquivos particulares, que muitas vezes guardam documentos de valor, né, histórico público, e muitas vezes esses arquivos pessoais e privados, eles são restritos, e essa restrição muitas vezes vem com a proibição, né? E há uma política, né, entre os arquivistas e entre os historiadores também, né, de que esses arquivos eles sejam democratizados, mesmo sendo privados e pessoais, né? Porque se a figura é pública e os documentos foram
construídos dentro desse movimento, né, da história, né, esse arquivo está na guarda da família, está na guarda, né, mas a disponibilidade de acesso deve ser garantida. Então, há uma luta muito grande. Por quê? Porque existe realmente no fazer historiográfico muitas dificuldades de acesso aos acervos privados, né, pessoais, né, particulares. Por quê? Porque há vários critérios, várias restrições. Temos uma colega nossa que fez pesquisa, né, numa escola particular aqui em Natal, que eu não vou dizer o nome, mas que os documentos estavam dentro de redomas, né, de vidros, né, e a historiadora, ela apenas teve a possibilidade, né, foi um dos critérios, chegar em cima do vidro e fotografar o documento por cima do vidro. Então, ela disse, né, que teve muita dificuldade por causa dos reflexos, né, do vidro, né, mesmo sem flash, ela não conseguia trazer, isso foi uma questão até na banca, né, de defesa, né, sobre a qualidade das fotografias na tese, e ela explicou, olha, essa qualidade a gente trabalhou, ela até contratou um especialista, né, a trabalhar a questão da nitidez da foto, mas fez o máximo, o especialista fez o máximo, né, para fazer essa nitidez, mas não atingiu a plenitude. Por quê? Porque a disposição física, né, de captar a imagem não era plena, porque tinha um vidro no meio. E isso foi um critério do arquivo, né, do arquivista, da instituição, não é? Então, nós temos realmente essa política, né, é uma militância, é uma luta de que esses arquivos não sejam apenas para preservar, mas que garantam esse acesso, essa consulta, não é? Acho que no afã de realmente de aquele documento se perpetuar, não é? Há essa restrição até mesmo nesses momentos de consulta, né, de pesquisa, né? E isso tem sido um entrave para muitos pesquisadores. E aí nós temos aí que o arquivo ele é consultivo, há um protocolo como eu disse, né, de acesso a esses arquivos, todos eles têm que garantir o acesso, mas existe também regras, né, todo arquivo tem um protocolo, e o pesquisador ele deve ter acesso a esse protocolo, né, o que é que eles exigem, se é um cadastro, se algumas restrições dentro do próprio salão de acesso, sobre a questão da manipulação, tudo isso. Tem que ter uma pessoa que acompanhe, é a pessoa que escolhe, né, o arquivista, na verdade, né, é o arquivista que vai mediar esse acesso ao documento. Então, esse protocolo, ele deve também estar bem claro na instituição desse arquivo, né. E muitos deles funcionam por agendamento também, né, você não chega assim para pesquisar, porque resolveu chegar naquele dia para pesquisar. Então, tem todo um processo realmente de aproximação e de agendamento para você manter realmente uma rotina de visita naqueles arquivos, né. E aí, quem cuida do arquivo, como apareceu na nuvem, o arquivista, é um profissional formado no ensino superior, e há essa luta também, né, que os arquivistas sejam formados no ensino superior, né, ocorreu aí muitos anos a tradição de que a pessoa que ia cuidar do arquivo era um desvio de função, né, e houve uma luta da própria categoria profissional de arquivista que realmente fosse empregado o arquivista, pelo fato de ter profissional no ramo, né, na área, e esse profissional era formado e não ia cuidar dos arquivos, muitas vezes pela questão mesmo de exploração de algumas instituições privadas e também públicas, de colocar o profissional que não tinha formação, porque não tinha formação específica, então recebia qualquer coisa para ficar pastorando o arquivo, né?
E o arquivista, não. O arquivista, ele tem um conhecimento próprio disso, ele é responsável por essa organização do arquivo, por essa construção dessa política de acesso, pela construção de um protocolo e por toda essa questão aí do movimento do arquivo, porque o arquivo hoje é proposto como um arquivo vivo, né, que tem um movimento interno e tem uma ciência própria, que é a arquivologia, que trabalha na construção dessa lógica, né, interna do arquivo. E aí tem um técnico de arquivo, que é aquele que é formado, tem um curso técnico, né, em arquivologia, e que é o auxiliar do arquivista, né? Então, existem todas essas especificidades em torno do arquivo. E aí nós trouxemos alguns conceitos, né? Arquivo é o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros. Então, o arquivo... Antes de passar esse item aí, eu só queria assim, observar uma coisa, é que o problema de acesso a arquivo para outras pessoas, os particulares principalmente, é o problema do furto, da rasura, dessas coisas assim, né? Que a gente sabe que é uma aparição nas bibliotecas, as pessoas não só levam e não trazem mais. Isso, é o receio, é o receio, né, de cuidado, é isso mesmo. Não sei se eu falei aqui, porque... na outra turma, minha dissertação de mestrado, aí o menino chegou e veio me mostrar que estava na biblioteca, alguém levou e tirou um capítulo todo, cortou, bem certinho, foi com estilete que estava assim, bem certinho. Tirou um capítulo e deixou o resto da tese, da dissertação. Pois é. Essa questão da mutilação, né, ou de furtos, né? Furto, mutilação. De furtos, realmente, há esse receio por parte de particulares, né, porque realmente é uma figura pública que também é uma figura afetiva, né, para a família. Então, o desaparecimento de uma fotografia, de um caderno de registro, de algo, né, realmente para a família é algo bem sofrido, né. E aí vai da consciência de cada pesquisador, historiador, de entender, né, que se a família está abrindo as portas para pesquisar, por que eu vou, assim, abusar, né? Adeus, vou pegar aqui um cafezinho, viu? Isso, tudo bem. Abusar daquela confiança ou mesmo trair, né? Porque quando você subtrai um documento desse, de um arquivo particular, você está traindo a confiança de quem abriu as portas, né? Naquele ambiente. E aí eu tenho uma pergunta para vocês sobre esse conceito. Onde está nesse conceito a palavra ou a expressão que direciona para uma posição positivista de arquivo? Você olhando para esse conceito, que é um conceito de Solon Book, do Arquivo Nacional dos Estados Unidos. Onde é que está a palavra ou expressão que tem a ver com uma perspectiva positivista de arquivo? Professor, eu creio que essa questão do... Jefferson está respondendo aqui o termo oficialmente, e eu estou... Isso mesmo. Isso mesmo. Estou por aqui. Você tinha pensado em outra? Eu tinha pensado nessa. Foi, Jefferson respondeu aqui no chat oficialmente. Os documentos oficialmente produzidos, isso mesmo. Porque isso traz realmente uma perspectiva de uma história oficial, né? Aquela história positivista, de que documentos só era aquele que tinha um carimbo, né, do anel do rei, ou a assinatura do imperador, né? E aí nós vemos que, com a história, a nova história, né, documento é todo tipo de registro, né? Não necessariamente que seja assinado ou feito por uma instituição, mas pode ser, por exemplo, o cordel de um pescador, por exemplo, à beira da praia, né? Então, os livros de cordel dele também é um tipo de documento de registro, e não está dentro do que se chama na erudição de oficialidade, né? Então, esse conceito aí de arquivo, ele poderia omitir esse termo oficialmente, né?
e deixar só documentos produzidos e recebidos, né? Eu oficialmente traz realmente essa carga muito positivista de documento, né? Que a Escola dos Análises, Professor, ela ampliou essa perspectiva, né? Pode dizer. professor, inclusive Legoff, ele traz essa questão do rompimento com o positivismo, né? Uhum. No contexto, quando ele fala das questões da historicidade, de todo que eu vou, né, que eu estava lendo o texto, aí tem Uhum. essa relaçãozinha, eu lembrei. Só esse breve comentário. Isso mesmo. É isso mesmo. Legoff como um dos expoentes de que discute essa questão do documento-monumento, né? Um outro E, conceito de paz, não é? Da própria autora do livro, que ela diz: a função básica do arquivo é tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental sob sua guarda. Eu diria que era a função primordial do arquivo, porque não importa apenas guardar, você tem que guardar e disponibilizar essas informações para serem conhecidas, né? É tanto que tem alguns acervos que tem algumas programações, né, internas, eventos, né, para realmente, para as escolas ou para a comunidade externa, para que as pessoas conheçam o arquivo e saibam que ele existe ali na cidade, naquele ambiente urbano, né, porque às vezes o arquivo está ali, e até apelidado de arquivo morto, né. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre essa questão de arquivo morto, né, dentro dessa perspectiva nova Professor, do conceito de arquivo. Pode falar. sim, falar só um pouco nessa linha mesmo Uhum. de Marilena Leite Paz, né? Uhum. Porque, assim, o arquivo, no normal, é para disponibilizar a informação, né? Com exceção de alguns documentos, né? Que é aquele secreto e ultra secreto, Uhum. mas, no geral, o profissional da área, né? O historiador, tal, que repara no estudo, é para ter acesso aos documentos, né? O senhor comentando dessa escola, eu achei até estranho, né? Mas, Isso, a infelizmente, escola acontece, né? particular. A escola particular, Uhum. era tudo fechada, pelo menos não sei se é a mesma, Matheus, mas a que eu sei É a mesma, é a mesma. é Era aquela, fechada a chave e a chave era na cintura, no bolso, né, da diretora. da diretora, porque eu acho que eles têm tradição religiosa, né? Não, se é essa que eu Não, estou né? falando, não. É não, né? Ah, Não, então, não é. Então, pode ser que seja outra. essa mesma, estou confundindo. Essa É, mesmo, isso mesmo. Já terminou, Cícero? Sim, professor, Ah, só esse ótimo. comentário. E aí existe um- uma área específica hoje, né, que é uma área nova de gestão de documento dentro da arquivologia, que vem realmente fazendo pesquisas e ampliando o campo das pesquisas nessa área, e envolvendo até mesmo essa perspectiva da computação, né, da digitalização desses documentos, né, do armazenamento, da construção de repositório. Então, é uma perspectiva mais contemporânea, né, da arquivologia, que é a gestão de documentos. E aí existe já uma lei, né, específica relacionada à preservação de arquivos no Brasil. Como no Brasil existe arquivo para tudo, né, criou-se também uma lei dos arquivos, é a lei 8159, né, e aí a gente sabe que tem a lei para tudo, mas o cumprimento da lei é que a gente não vê acontecer, né, há até mesmo a perspectiva de que a luta social, primeira, é para você realmente lutar para que a lei seja promulgada, depois é para que ela seja cumprida. Então, já desde 91, você tem essa lei, né, que realmente resguarda, né, eu não sabia, protege, e eu que nem sabia. obriga o Estado, e que obriga o Estado a preservar os arquivos, né. E nós temos aqui na história do Rio Grande do Norte, por várias décadas, o Arquivo Público do Estado, que esteve numa situação deplorável,
não é? E já existia essa lei, com penalidade, com várias restrições, né, aos governos que não aderissem a essa política. Mas aí é aquela coisa, né, no Brasil não basta apenas promulgar a lei, é preciso realmente emplacar uma luta, né, para que as instituições cumpram essas leis, né. Então, a Artigo de, gestão de documentos, oi, não, tem um artigo de Anísio Teixeira, que o nome é Valores Proclamados e Valores Reais. isso mesmo. E aí nós temos, eu estou citando só o exemplo do arquivo do Estado, mas existe vários arquivos espalhados pelo Brasil e que nós temos o testemunho, né? De vez por outra pegam fogo, né? Pela falta desse cuidado, dessa conservação, dessa revisão, né? Não se revisa os prédios, né? Não se faz a manutenção, né? Dos arranjos, né? Então, realmente há uma necessidade realmente de estar lutando para que essas leis sejam cumpridas. Então, a gestão de documento diz respeito a um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. E aí é nesse ponto que eu trago aqui a grande questão, que é assim, eu vejo que é uma coisa de gestão, atende à lógica de gestão de documento, a eliminação, né? Porque há um discurso de que existe 3 fases, né, de que esse documento percorre, e na última fase há uma avaliação se ele vai permanecer ou não na instituição. Então, a gente vai, e se ele não permanece, ele vai ser incinerado ou vai ser eliminado, né? E aí, do outro lado, o historiador fica naquela coisa, mas esse documento, será que não é importante para alguma pesquisa? Não é um importante um documento que traz uma informação, uma pista, né, para quem trabalha aí com o método indiciário, né? Não é uma pista, ele não traz uma pista basilar, assim, que de repente o arquivo achou que era importante descartar, não é? Era a hora de descartar, mas o historiador vai lá, procura e ele está lá no livro de incineração, né? Como eu vi, no arquivo existia um livro lá com um nome bem grande assim na capa, incineração. Eu digo, poxa, aqui vocês incineram? Digo, tem arquivos aqui que é, a profissional utilizou esse termo, perdeu a validade, então a gente incinera, e a gente registra aqui. Na época não tinha essa possibilidade de digitalização, né? Existia aí a microfilmagem, mas a microfilmagem só as grandes bibliotecas tinham, né? E aí essa profissional desse arquivo disse, não, a gente incinera sim. E eu fiquei dando dor no coração na hora, enquanto pesquisador da história, né? Porque eu disse, quantos documentos foram, né? E aí é uma questão que a gente traz aqui à tona, né? Ou seja, para a gente discutir o que é que vocês acham dessa perspectiva técnica, porque é algo que está dentro da normatização técnica da gestão de documento, a eliminação do documento. Pronto, professor. Eu vejo como uma solução, né, para isso tudo a TTD, Tabela de Temporalidade Documental. Se a TTD for feita seguindo os padrões, né, porque sabemos que tem que ter uma comissão interdisciplinar, né, quando tem a presença do historiador, do jurídico, do arquivologista, e seguir todos os padrões, eu creio que resolveria tudo. Agora, para você achar um arquivo que tenha a TTD, é difícil, mas se ele tiver seguido a origem, né, da lei, feito direitinho, eu acho que nós não teremos problema com nada. Uhum. Mas essa TTD, essa TTD envolve a digitalização desse documento antes dele ser eliminado? É a tabela de temporalidade documental. Esse é o nó da questão.
Esse é o nó E da ela- questão. Oi? Não, aí já é outro procedimento. A TTD, né, quando a comissão avalia, aí pronto. Quando o documento nasce, ele já tem a validade dele, né? Então, passou ali, geralmente no arquivo corrente, uns 2 a 5 anos, Isso. foi para o intermediário. Quando chegou no intermediário, que a comissão avalia, aí pronto. Isso Porque para gestão de documentos, né? Agora, para o historiador, isso é bem delicado. mas o historiador vai estar na TTD, né? Assim, se tiver seguindo Hum, os padrões, eu acho que resolveria, mas isso. Teria um historiador na comissão. obrigatoriamente, porque aí já Uhum. vai saber esse documento tem valor histórico, não tem, tem valor jurídico, não tem, então essa comissão avaliaria realmente o documento antes de possivelmente descartá-lo. A grande questão, porque isso passa pela subjetividade. Assim, tem valor Também. histórico, né? Muita subjetividade. O que nós Tem vamos valor saber se vai ter histórico? valor histórico ou não no futuro, né? Tem esse lado. Pois é isso. É a grande questão quando a gente vai realmente para essa discussão, né? Que realmente, pela gestão de documento, tem todo esse ciclo, mas pelo ofício de historiador, né? Pela própria prática, né? O ofício de fazer história, né? Isso seria uma perda, né? De certa forma, uma perda para o campo da história, porque o documento até aquele momento foi preservado, mas foi uma decisão do próprio arquivo dentro dessa lógica da gestão da gestão de documentos, né? Então é bem é bem polêmico. Eu queria ouvir a historiadora, né? Com relação a isso, a gente ouviu o arquivista, o bibliotecário, né? E eu queria ouvir a historiadora, para a gente ver o outro lado, né? Quem é a historiadora no grupo? Camila, eu acho. Camila é historiadora. Sou historiadora. Professor, Uhum. é uma questão complicada, né? Complexa. Por exemplo, para mim não incinerava nada, mas enfim. Para mim também. Mas, enfim, por exemplo, os documentos, né, alguns documentos relativos à escravidão, né, foram incinerados porque, né, né, alguns donos de terra estavam requerendo, né, o ressarcimento do que eles consideravam seu bem, então muitos documentos da escravidão foram incinerados com o objetivo de não, então cada tempo tem um objetivo, né? E esses Isso. documentos seriam valiosíssimos para nós hoje, né? Então, o que Isso, com antes, eles foram a memória, né? pois é, o que Foram a eles memória da escravidão. Pois é. O que eles desconsideravam hoje seriam documentos valiosos. Por exemplo, na arqueologia também teve um movimento parecido, né? Antes se descartava as pequenas peças, os pequenos fragmentos e só se consideravam os grandes artefatos, né? E hoje a gente sabe que na arqueologia os detritos, os fragmentos de lasca, né? E tudo aquilo que é gerado, né? Da confecção do objeto material, né, do artefato, seja ele qual for, na arqueologia, é importante para a gente entender o processo pelo qual aquelas sociedades, né, gerou o seu produto lá e tudo, a peça, o artefato, né. Então, eu sei que há o processo, né, de digitalização e tudo, tem a gente lá no museu conversava muito com alguns arquivistas que diziam, olha, tem documentos de natureza que é irrelevante, né? A gente precisa, até porque é uma questão de guarda, né? E tudo mais, mas enfim, né? Eu acho que uma boa gestão se é documento, se foi guardado com algum objetivo, né? Independente do. Eu como historiadora, gostaria que tivesse um olhar mais institucionalizado, mais apurado, né? Para a conservação, até porque campo, né? Eu sei que é campo de estudo profissional também, todo esse processo de guardar, incinerar, mas por mim não incineraria nada, não, porque a gente não sabe os próximos objetos da história, então
preservar para um futuro de pesquisa também seria interessante. Mas é uma discussão mesmo complicada, né? Tem outros argumentos Isso, também que podem ser bem colocados, polêmica. válidos. Bem polêmica, mas mesmo assim, diante dessa polêmica, a gente tem que ser muito amigo dos arquivistas. Foi isso que eu Verdade. descobri nessa minha, nessa minha trajetória nos arquivos, né? Ou seja, há necessidade, e o historiador, né, ele tem que montar essa parceria, né? A própria Bellotto, né, ela defende isso, né? De que a boa pesquisa em história, por trás dela existe um arquivista que esteve ali a todo tempo, né? A todo tempo ali de mão dadas com o historiador. Então, a gente considera essa polêmica, mas a gente tem que ser bem próximo, né? Bem próximo e bem amigo dos arquivistas, que é esse profissional responsável por tornar claro e propício o encontro entre documento e historiador. É a Bellotto que fala isso nesse livro, Livros Permanentes, né? Então, o arquivista nunca pode ser o nosso inimigo, né? Matheus, eu também sou contra assim, a queima de qualquer material, porque Não é? muito do momento histórico, né? Uma coisa pode ser importante naquela época, depois não é na outra, e aí se vai e vem. E aí da gente, se não fosse os antropólogos, né, que descobrem isso, como é o nome daquele eles chamam aquilo? Sítio, né? Sítio arqueológico. Os sítios arqueológicos, né? Arqueológico, que através de fragmentos vão reconstituindo coisas que, tá certo que ali nem teve o objetivo, né, inicialmente, não foi porque foi pensado em guardar, né, que naquela época não tinha esse pensamento, mas... Isso, era. Né, como também nos túmulos dos faraós, por exemplo. Né? Isso, na questão mais religiosa, né? Eu não sei, é muito difícil a gente delimitar o que é e o que não é importante, sabe? Por exemplo, acho que você falou até no começo das pinturas rupestres, se não fosse essa, a gente não sabia de muita coisa. Isso. Tive a oportunidade de ver, não eram pinturas rupestres, mas eram dos egípcios, em coisas que foram encontradas depois, né? Também não era... Hieroglifos. Não era hieroglifos, não. Eram pinturas mesmo, na parede. Pinturas. Mostrava movimentos, por exemplo, crianças brincando. Aí se descobriu que as crianças brincavam, era um negócio parecido com a roda, parece, nem lembro mais, faz tempo isso. E muitas coisas assim do cotidiano, do dia a dia das pessoas, estavam nas paredes desenhadas. Quer dizer, aparentemente são coisas sem importância no momento. No momento você olha, isso não tem importância, isso aqui eu vejo todo dia, eu faço todo dia isso, mas depois de centenas de anos, aí a gente, se não tiver um indício assim, a gente não teria a história contada, né? Isso mesmo, muito importante. Eu confio numa comissão, não. Abençoa. Mesmo tendo historiador lá, né? Com certeza. O que é que eu aprendi de história de história, eu, como aluna do grupo escolar Duque de Caxias, lá em Macau? A história que estava nos livros, né? Mas a história dada pelo vencedor, né? Pelas elites, que cobria, negava a história do povo, né? Eu vim aprender que existiam quilombos em vários estados, se não todos os estados do Brasil, recentemente. Eu só sabia da existência do quilombo de Palmares e sabia um pouco daquela história do dragão do mar. Mas e só? Era tudo assim, não, o negro era bonzinho, o negro era pacífico, se acomodava, tudo bem, na Casa Grande, o senhor do engenho, aí hoje você começa a descobrir coisas que a gente não sabia. E quem foram os historiadores que fizeram esses livros? Então, não é cartório reconhecido firma, não. Então, é por isso que eu digo assim, coisa me faz pensar que o que se puder digitalizar e guardar é o mais importante, é a coisa que se pode fazer. Porque realmente é impossível você guardar a coisa física, né? Hoje na universidade, se você quiser doar a sua biblioteca, eles não aceitam, porque não tem mais onde botar. Agora é realmente defender a política da digitalização, né?
É a única forma. Uhum. Não sei se vai aparecer outra coisa mais moderna, né? Mas, por enquanto, É o que temos. é. Problema da E Ok, assim, então aí eu fiz. mesmo digitalizando, né, a gente sabe que o suporte também físico é importante para análise, né? Então, nem digitalizando às vezes, seria interessante também preservar, né, o documento enquanto cultura material, né? Enquanto a dimensão da cultura material. É um debate grande. É impossível, né? E realmente é impossível. Porque não dá, né? Por exemplo, Vera, Isso mesmo. orientando lá de Matheus participou ela começou com Uhum. você, Matheus, ela me disse. É muito honesta, Vera. Ela pegou uma quantidade Uhum. enorme de diários de classe. Uhum. A priori, você pode dizer, diário de classe não tem Isso. importância, é a mesma coisa, aquele que o professor registra no seu dia a dia. Mas ela só de alguns anos, ela pegou 170 e tantos. Imagine, de uma escola, num período Isso. pequeno. Aí não dá realmente para você. Pode deixar assim, um como exemplar, para você ter uma ideia de como era a materialidade daquele documento. Mas todos não dá, não. Não É dá, não. uma, foi uma pesquisa Foi exaustiva demais. dela. Eu preciso mandar parar É, o tempo todo, viu, Matheus? e, Mandar parar o tempo pois todo. bem, e aí eu fiz esse gráfico. Como é? Sim, e ela realmente parou porque você pediu, né, para ela Foi. parar. Ela é muito estudiosa. Se troca, então você vai até o final de sua Uhum. vida estudando isso. Nunca vai. Não. Muita coisa. Tá bom. E aí eu preparei esse gráfico que mostra um pouco da lógica do que seja o arquivo, acervo, documento e informação, né? Que o arquivo, ele é esse todo, né? Que dentro dele está contidos os acervos, nos acervos estão os documentos e nos documentos as informações. Então, quando a gente vai ao arquivo, enquanto historiador, pesquisador, a gente vai atrás realmente desse núcleo, que é a informação. Mas para chegar até ela, a gente tem que realmente fazer esse exercício de compreender o arquivo, quais são os acervos, né, os arranjos, os fundos, né, que estão ali dispostos no arquivo. Depois, localizar esses documentos, e aí existem vários dispositivos de localização, né, e chegar até a informação. Então, é todo um caminho nessa interação com o arquivo. E há uma necessidade da gente compreender que existem diferenças entre arquivo e acervo, né? Porque aí o arquivo, ele contém o acervo, né? O arquivo é a, é, é a instituição, é o lugar, mas também é o conjunto de acervos, né? Na verdade, ele é o lugar, né? Mas ele é também o conjunto de acervos. E esses acervos são formados por documentos, né? Então, essa lógica é muito importante porque, às vezes, a gente confunde acervo com arquivo, arquivo com acervo, né? É importante a gente entender que cada arquivo possui uma lógica interna, importa ao pesquisador ou pesquisadora assimilar essa ordem de organização e funcionalidade em protocolo específico publicado pelas instituições prestadoras desse serviço. Então, há necessidade, sim, da gente procurar esse protocolo, não é? Ou seja, existem algumas regras, alguns critérios, né, de acesso, né? Então, há necessidade, sim, de assimilar para realmente, antes de começar a pesquisa, né, em si, antes de ter acesso ao acervo, né, aos documentos, há uma necessidade realmente de compreender como é que aquele arquivo funciona. E isso, alguns arquivos, eles têm sistematizado, né, enquanto regras, né, os grandes arquivos, eles têm esses protocolos. E aí nós temos algumas diferenças, né, já comecei a falar a diferença entre arquivo e acervo, né, e aí o arquivo, como eu disse, é o lugar, é o conjunto de acervo, e o acervo são as coleções de documentos, né? São as coleções, são os fundos, né?
Na verdade, no termo técnico da arquivologia, são os fundos, né, as coleções de documentos, ok? Aí nós temos a diferença entre arquivo e museu, né? E a grande diferenciação é que o museu ele tem visitação contínua, o arquivo não, ele tem que ser agendado, não é? E existe um profissional que cuida do museu, que é o museólogo, né? É formado pelo curso de museologia, né? Então é um outro profissional que atua no museu. E hoje os museus, eles trabalham com exposições temáticas e interativas, né? Inclusive colocando aí as exposições com entrelace aí com as tecnologias da informação, né? O Museu da Língua Portuguesa era um, né, que trazia essa interação ao vivo e a cores. Acho que o Museu do Louvre também tem inovado muito nessa questão também, né? Alguns museus espalhados pelo mundo estão unindo tecnologia às suas exposições, garantindo essa interação virtual, né, Você com os seus visitadores. lá em Havana, o memorial, não dizia assim, né? Museu. Memorial da Resistência Você conheceu? ou da Alfabetização? Não, da Resistência. O da Resistência, sim, visitei. É, é um museu assim, né? Moderno, super moderno. Quer dizer, não tem nada, praticamente nada, né? Assim, material, né? Que seja materialidade, mas tem as telas que você aperta, então passa tudo que você quiser. Até as 800 ou 600 tentativas de se matar Fidel Castro, né? De assassinar, principalmente pelo FBI. E a CIA, né? Que tentaram matar Fidel Castro. Não me lembro mais se era 600, em torno de 600, em torno de 800. Tanto faz, ou 600 ou 800 é muita coisa. Então, o museu ele é característico realmente por essa disposição mais interativa e ele é mais, como se diz assim, ele é mais porta aberta, né? Ele é mais porta aberta, não é? O arquivo. Você interagia, né, com o acervo, né? O acervo, isso mesmo. E é a natureza do museu mesmo, essa questão da porta aberta e de chamar a comunidade que está lá fora, né, e em grande público para ser exibido, né? O museu, na verdade, ele é exibido, ele é mostrado, né? Ele tem essa característica. Ele precisa disso para se manter, né? Então, há essa necessidade de chamar o povo lá fora e em grande monta. Já o arquivo, não, o arquivo é mais reservado e a visitação é programada, né, é bem mais racionalizada essa interação do arquivo com o público exterior. E nós temos aí a biblioteca, né, que é outro artefato, né, que tem algumas características que diferem do museu. E aí nós temos a biblioteca, pela sua origem, ela se dedicou à questão da guarda de impressos, né, e mantém muitos exemplares, e aí eu compreendo que a grande diferença é que a biblioteca ela tem mais de um exemplar de um documento, o arquivo, muitas vezes, a maioria das vezes só tem um número daquele documento, ou seja, é algo singular, é obra rara, só trabalha com obras raras, o arquivo. A biblioteca não, né? Apesar de ter uma seção dentro da biblioteca de obras raras, né? São aquelas mais restritas, né? Que tem poucos exemplares, mas ela trabalha também nesse movimento do museu também, que é de estar interagindo com um montante de usuários, né? E ela é especializadas em impressos para empréstimo, né? A essa rotatividade. E existe realmente outro profissional que trabalha na biblioteca, né? E que é formado aí pela biblioteconomia, que são os bibliotecários, e a especificidade aí da biblioteca de emprestar, não é? O arquivo não empresta, para consultar você tem que consultar realmente lá dentro, a não ser que ele disponha desses arquivos por meio digital, né, pela internet. Aí você pode estar
consultando em qualquer lugar do mundo, mas se for físico, você tem que ir lá, não é, e consultar lá dentro, pelo fato de ele trabalhar com documentos raros, né? Então, a gente pode dizer que tanto o museu como a biblioteca, elas podem estar acondicionando arquivos dentro delas, né? Há possibilidade de organização de arquivo dentro do museu ou arquivo dentro de uma biblioteca, dentro da perspectiva mais específica de um arquivo, que é essa questão da pesquisa, da consulta. Mas o arquivo, ele traz realmente essa identidade própria que difere do museu e da biblioteca, né? Não dá para confundir, porque cada um realmente tem uma especificidade pela sua funcionalidade e por essa interação mesmo com o público, né? É o que marca a identidade de cada uma dessas instituições. Professor, deixa eu falar só um minutinho sobre a Pode biblioteca. falar, pode falar. Pronto, assim como os arquivos, né, teve a origem bem na antiguidade mesmo, né, a necessidade antes mesmo desse documento que a gente conhece hoje, a biblioteca, com a imprensa de Gutenberg, né, quando começou a produção de documentos, assim, uma grande quantidade, né, que enquanto o escriba escrevia uma página, começou a copiar 100, né, então começou ali, né, uma necessidade de organização, né, de conseguir, né, armazenar os livros, tal, né, aquele movimento das igrejas, né, aquelas coisas tudo. Então, pronto, aí a biblioteca veio se formando, né, e hoje, né, o bibliotecário é quem toma de conta, nós temos um conselho e o arquivo, né, o arquivista que tem que tomar conta do arquivo, hoje nós ainda temos uma necessidade grande, porque em quase todo canto, né, tem arquivos, mas o arquivista ainda é uma figura ainda que a gente quase não vê, né, assim, porque eu acho que precisa de uma política mais assim, né, que exija, né, para que contrate os arquivistas. Os profissionais têm, né? Mas eu digo assim, não tem na entidade o arquivo mesmo, Na né? entidade, isso mesmo. Aí, apesar de ter o Conselho Nacional de Arquivos, mas não tem aquela presença do Conselho. Eu acho que eles têm que se organizar mais quanto a isso. Isso mesmo. A gente tem, assim, uma ação muito mais efetiva dos bibliotecários, né, no campo da defesa da profissão, né? Hoje, os bibliotecários estão realmente bem aguerridos, né, com relação a essa questão do campo profissional deles. Então, acho que isso deve contagiar também os arquivistas e aqueles que trabalham em museus, né, para realmente garantir esse lugar desse profissional. E aí nós temos a classificação dos arquivos. Pode Matheus, dizer. Pode dizer. eu queria que você comentasse um pouquinho, que não ficou muito claro para mim, que quando ele está fazendo, quando a autora está fazendo um paralelo entre biblioteca e arquivo, quanto à origem. Aí ela fala que a biblioteca, os documentos são produzidos e conservados com objetivos culturais. E os arquivos, os documentos são produzidos e conservados com objetivos funcionais. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa diferenciação. Porque tem a ver com essa questão, realmente, da pesquisa, da consulta, né? O arquivo, ele é o espaço da pesquisa, é para a função de consulta, aquela consulta com teor de pesquisa, né? Então, daí o termo funcional, né? Ou seja, o arquivo é o espaço para a pesquisa, né? Você vai para o arquivo para consultar os documentos, o acervo, né? E vai para se demorar mesmo, né? Na biblioteca, não. Na biblioteca, você tem a disponibilidade dos documentos, né? E esses documentos, eles podem ser consultados lá, mas também podem ser levados para casa, né? Então,
e são exemplares, na verdade, você tem um acervo da biblioteca, mas composto por bibliografia, né? Por livros, né? Então, por uma produção intelectual, acadêmica, a maioria, né? Literária, e que estão acondicionadas nas bibliotecas, né? E isso em forma de publicação, em livros, né? Já no arquivo existe uma variação maior, né, desses documentos, né? Você tem documentos em várias formas de dispositivos, de vários artefatos, desde a pinturas, né, a fitas cassetes, folhas de papel, ofícios soltas, né, que são ofícios, memorandos. Aí você tem projetos, você tem mapas, você tem, então, a variedade de documentos, né, no arquivo, ele é bem mais diversificado do que na biblioteca, né? Esses documentos, ele até aparece na biblioteca, mas a tônica da biblioteca são o quê? Os livros impressos, né? Você tem estantes e mais estantes de livros impressos. Apesar de algumas bibliotecas terem hemerotecas, terem arquivos dentro dela, mas quando você trata de biblioteca, você tem aí a preservação, né? A preservação desse material, dessa produção intelectual mais literária. E aí você tem a escrita, o impresso, né, como mediador desse conhecimento guardado, né? Alguém ia falar? No arquivo da igreja, não sei se você lembra, Sim. naquela época, quando eles fizeram, né, elaboraram os documentos, era com máquina de datilografia, e se colocava carbono, se colocava várias folhas de papel e carbono entre cada folha. Aí era assim, a primeira era branca, que era mais oficial, aí vinha um azul, uma verde, uma amarela, tinha várias cores, cor-de-rosa, que eram cópias, né? Que eram cópias. Uhum. Você pegou alguma desses? Não, acho que não, porque você já chegou. Isso, fez em carbono, né? Com carbono. Eram datilografadas com carbono. Era a primeira, você Uhum. datilografava normalmente. Agora, Isso. dentro de cada folha, depois de cada folha, tinha um carbono. E aí saía um álbumzinho, é como se fosse Xerox. É papel carbono, isso mesmo. Carbono. Era assim que se faziam as cópias. Tinha um papel, aí eram mais fininhos os papéis, as cópias. Eu me lembrei que tinha assim, um azul, um cor-de-rosa, um amarelo. O primeiro era o branco, né? Branco, azul, cor-de-rosa, amarelo. E o último era assim, um papel como esses papéis reciclados de hoje, assim, um papel mais bruto, digamos assim, não era tão elaborado como o primeiro, que era bem branquinho, né? Tanto que eu até fiquei com alguma dessas cópias, porque eram tantas cópias. Sim. Eu fiquei com alguma, assim, uma das últimas, quando eu estava... Errado, né, o que eu fiz. Eu não faria isso hoje, mas naquela época eu fiz. Eu achei que não tinha... Abençoa. Então faz meia-culpa, né, Matheus? Eu achei que tinha tantas cópias de cada um, aí eu achava que não tinha nada, mas eu ficar com um, que o arquivo estava se acabando, né? Os meninos, Paulo Palhano, Cícero e outros mais, acho que Iris também, né? Eles tinham feito um projeto para parte de recuperação do arquivo, que estava se acabando mesmo, as traças, tudo mais, se você puder imaginar. Mas eles esqueceram de botar dinheiro ou de dar uma verba para contratar um especialista, né, para organizar. Aí foi quando nós organizamos, eu consegui com uma pessoa do Estado, e ele foi para lá e ele ia, não sei se uma vez por semana, eu não sei nem o nome dessa pessoa, mas eu vou procurar saber, eu queria fazer uma justa homenagem a ele. E ele ia, assim, também voluntário, ensinava as meninas, as duas Andréas, e elas acondicionaram todos os documentos naquelas caixas, sabe? Não sei como é o nome daquelas caixas. Caixas de arquivo, arquivadoras, né, eu acho. Caixa arquivo, né? A gente compra com o nome de caixa arquivo. Caixa arquivo, aquelas caixas azuis? Azuis, tem amarelas,
Tem dela verde também. papelão mesmo, assim, sabe uma cor assim meio amarronzada? Era mais para Sim, papel mesmo. papelão. Era mais para papel do que para papelão do que para plástico. E elas deixaram lá, pelo menos isso foi feito. Claro que não era uma coisa muito bem feita, porque as meninas eram apenas bolsistas, faziam pedagogia e eram bolsistas. E ele, com muita boa vontade, dava uma orientação. Mas, pelo menos, o mínimo elas fizeram, né? Assim, deixaram todos os documentos por ano, separado nas caixas por ano, por assunto, coisas assim. Depois é que mudou, hoje, não sei se você sabe, Matheus, hoje está tudo organizado, né? Isso. Eu levei meus alunos no ano passado, eu acho. Inclusive está numa sala mais ampla. Não sei se foi meus alunos. Eles me convidaram, que eles iam fazer um curso, que acho que era 2 dias, eu não lembro mais. E eu perguntei se podia levar outras pessoas. Eles podem. Aí alguns alunos foram também para assistir a aula e foi dada lá pelo pessoal, inclusive com toda a orientação do que existia lá, de como pesquisar, como o acesso. Aí estava tudo diferente, que a irmã viu o nome dela, meu Deus, o Roberto só chama irmãzinha, irmã Lúcia, não, irmã Vilma, a irmã Vilma, é quem estudou, fez mestrado, não sei se ela fez doutorado também, aí tem outra visão, né, das coisas, e ela é quem estava organizando esse trabalho lá. Uhum. Aí tem mais viu, gente, vocês que tem... Tem muita coisa lá, depois da Segunda Guerra, até final de 70, tem bastante coisa. Então, só para concluir essa discussão sobre o arquivo mais funcional e a biblioteca mais cultural, não é? É uma classificação que é muito relativa, né? Porque quando a gente entende que a biblioteca ela traz mais esse cunho de produção intelectual na forma de livros, né? O arquivo também traz documentos que é construído, né? A partir de uma produção intelectual também, certo? Que é muito mais diversificada, né? Então, essa diferenciação, ela é muito relativa, né? É muito relativa, né? Então, o arquivo também pode estar sendo classificado, né, como uma produção cultural também, porque todos os documentos que são produzidos foram produzidos pela intelectualidade humana, né? Só não estão dispostos e organizados, na sua maioria, em livros, né? Estão dispostos em outros artefatos, outros dispositivos, né, de armazenamento, né? Professor, eu queria acrescentar só a informação que a colega o senhor esclareceu muito bem, mas assim, só para ela entender que, tipo assim, quando se trata de documento, a biblioteca está dentro do arquivo. O arquivo é aquela mãezona que vai receber tudo. Então, alguns documentos da biblioteca vai estar lá no arquivo e não do arquivo na biblioteca. Tipo assim, na biblioteca a gente fica mais o quê? Com alguns documentos ali, vamos lá, de contratação de um estagiário, uma nota fiscal. Então, é mais assim. E os documentos mesmo da biblioteca vão estar lá no arquivo. No arquivo, certo. Mas a minha dúvida é mais na questão cultural e funcional, que eu considero que os dois são culturais, né? Traz informações culturais. Aí isso que eu ela faz essa distinção, né? Mas, na minha perspectiva, tanto a biblioteca como o arquivo, eles são os dois, né? Eles são funcionais e são culturais, né? Ela faz essa distinção pelo fato de que a biblioteca, ela predominantemente guarda livros, né? Ou seja, um conhecimento mais sistematizado, né? Ou seja, mais arrumado, né? Elaborado, sistematizado em livros. E o arquivo, não, traz toda a série de documentos que ainda vão ser tratados, né? Por isso, ela classifica como funcional, né? Porque nada está sistematizado no arquivo, né? É o historiador, né, que vai para dentro do arquivo e vai sistematizar essa história a partir dos arquivos, né? Nessa perspectiva. É porque, assim, né, no arquivo, a cultura vai estar lá guardada, né? E na biblioteca nós vamos estar mostrando para a comunidade. Você vê que a gente faz, por exemplo, a semana
do livro e da biblioteca, Semana de Cultura. Então, nós vamos trazer a comunidade para dentro da biblioteca. Isso. Lá guarda, né? Guarda o conhecimento, a informação já sistematizada, né? Já elaborada, não é? Isso. E aí nós temos a classificação dos arquivos, né? Você tem aí a classificação, e aí eu paro por aqui nesse slide, porque a gente já está nas nossas fronteiras, né? Nas nossas fronteiras. E aí nós temos essa classificação que ela faz por entidades, né? Ela diz que os arquivos podem ser públicos ou privados, né? E essa dimensão ela é bastante importante para quem é pesquisador, porque o público já tem um protocolo de acesso, os privados não têm, e é necessário realmente, para ter acesso a esses documentos privados, entrar em contato com os detentores, né, desses documentos. Alguns já têm os seus protocolos, mas tem uns que realmente precisa de um convencimento, porque se uma entidade ou um grupo familiar diz, não, a gente não vai abrir acesso, nós não temos, enquanto historiador, enquanto pesquisador, forçar, não é? Mesmo que aquele bem seja um bem público, né? Mas está sobre a custódia, né? A guarda de uma família, né? Então, é muito complicado realmente quando esses arquivos estão sob a guarda de uma instituição privada que não garante esse acesso, né? Dentro da perspectiva de que um arquivo, ele precisa, para ser arquivo, ele não precisa apenas guardar, ele precisa disponibilizar essas informações para quem quiser consultar, né? Tiver essa necessidade de consulta, né? E aí nós temos os estágios, que o Cícero já falou, dos arquivos. Ele pode ser corrente, intermediário e permanente. Isso tem a ver com a idade do documento e também com a frequência de consulta, né? Então, aqueles documentos bastante consultados, né? E que chegaram, são recentes no arquivo, eles ficam nesse primeiro estágio, que são os documentos, acervos correntes. Depois tem aquele que é intermediário, né, quando ele passa, isso é tudo pela questão do tempo, eles passam a ser esporadicamente procurados, né, ele tem pouca procura, ele tem pouca relevância, então ele passa para o estado intermediário, isso dentro da disposição física do próprio arquivo, né, existe a organização do arquivo se dá obedecendo esses estágios. E o estágio permanente, que seria aí aqueles documentos que não são mais pesquisados, não são mais procurados, então eles vão lá para para o estágio, a fase, né, e eles são guardados de forma permanente. E para ir para o arquivo permanente, eles passam por uma avaliação, né? Uma avaliação, eu chamo de tribunal do documento, tribunal do acervo, em que eles são julgados se são pertinentes, serem preservados, né, pelo seu valor histórico, pelo seu valor jurídico, como disse Cícero, ser preservado, acondicionado, né, dentro do arquivo, ou se eles vão ser descartados, né? Então, é nesse momento, quando ele chega no estágio na fase de permanência, é que eles vão ser julgados, e aí tem alguns documentos, alguns arquivos que são condenados ao extermínio, né, dentro dessa política mesmo, que é algo instituído dentro da gestão de documentos nos arquivos, né, e é uma disposição técnica, né, é uma disposição técnica de permanência desse documento, desse acervo no arquivo. E tem por extensão, né, que eles podem ser centrais, né, arquivos centrais, arquivos setoriais,
e aí você tem à disposição disso em muitas empresas, onde você tem a matriz, que é onde está o arquivo central. Muitas vezes o arquivo central, ele abriga os arquivos, né, intermediários e permanentes, e os setoriais ficam com os correntes, né? Então, toda vez que aquele documento vai para o estágio intermediário, aí ele é enviado para o central, né, dentro de uma lógica de rede, né, de arquivos em rede. Você tem uma instituição que é central e tem as suas filiais, né, dentro dessa perspectiva aí. E você tem também, pela natureza, essa distinção entre o documento especial e o especializado, né? O especial diz respeito à questão do tipo de documento, né? E o especializado é tipo de acervo. E aí ela dá vários exemplos aí, né? A questão do tipo de documento, se esse documento ele é escriturário, né? Se ele é só áudio, se ele é audiovisual, se ele é iconográfico, né? Então, você tem vários tipos de documentos e a forma também de acondicionamento é diferente, né? Por exemplo, se forem mapas, né? Então, tem toda uma forma, né? Até mesmo o mobiliário para acondicionar esses mapas, eles são mais largos, em gavetas, né? Então, tem toda uma disponibilidade, né, para esses arquivos, né, que são especiais, né? O áudio também, então, existe aí uma disponibilidade até na temperatura, não pode ser muito úmido, por exemplo, os arquivos de televisão, né? Então, não pode ser em lugares muito úmidos, tem que garantir a temperatura, porque senão mofa, e o mofo faz mal, né? Danifica aí as fitas, né? A, magnéticas, né? Então, tem todo um cuidado de acordo com o tipo de documento, né? Então existem esses acervos especiais. E os especializados, que é por tipo de acervo ou temática, que seria aí acervos que são dedicados apenas a documentos de medicina, né? Outros documentos de arquitetura, outros documentos do período da escravidão no Brasil. Então, esses especializados, né, ou temáticos, muitos deles são ligados a profissões, né, a ocupações, a áreas de conhecimento, né. Então, existe essa distinção entre, quanto a a natureza, com relação aos tipos de documentos e os tipos de acervos também, né. Então, essa seria a principal classificação dos arquivos. Eu teria mais coisa, mas o tempo chegou, né? E aí nós temos duas decisões, né? Se a gente para por aqui e a gente continua no próximo encontro, né? A gente continua e fecha e entra em fontes. Eu espero a decisão do grupo, né? Porque existe ainda algumas coisas a mais, além da Eu classificação. acho que deve continuar na próxima aula. Aí parar Pode, pelo. né? Eu fecho o arquivo e você, e você Eu acho começa a fontes, né? se tiver coisa de arquivo, eu gostaria de ver ainda, que eu gosto muito de arquivo e é importante para a gente, né? Uhum. A aula que você preparou. Porque, de fato, a gente está acostumado com 3 horas de aula, aí acha que dá para dizer muita coisa. Mas aí faz em 2 aulas, que dá 3 horas. Deixa eu ver quantos slides ainda temos. 2, 4, 6. A gente vai mais rápido na Temos próxima aula. 8. Temos Você 8 vai ver slides, né? Porque no final eu vou é entrar tremendo. também depois do arquivo físico, a gente entra, mas está bem pertinho, porque depois desse slide, né, vem a questão da disposição dos tipos de documentos. Aí, esse slide aqui foi o último que fala sobre o arquivo como um todo, né? Aí, os slides seguintes vai falar sobre o documento em si, né? E aí a gente entra na discussão de fonte e documento, né? Ou seja, no campo dos arquivos, né? A terminologia dessa unidade que abriga a informação é chamada de documento.
Já no campo da historiografia é chamado de fonte, né? Matheus, qual E é a aí importância existem algumas variações. de Oi? deixar para a próxima aula? Qual é o problema de deixar para a próxima aula? Não, não, tudo bem. Eu não estou me... Eu faço com Eu não, calma, né, e discute depois. não, eu não estou me negando, não, a deixar para a próxima aula, não. Não, eu Eu pensei que estou- tem algum problema, sabe? Não tem problema, não. Pode Então, ser. o mais lógico é fazer em 2 dias. Uhum. É, Então, porque se for Você, discutir só a questão dos arquivos, até aqui a gente discutiu o arquivo, mas aí para frente a gente vai trabalhar sobre documentos, e que é algo fonte, mais específico, né? a Algo fonte, né? mais específico, que são as fontes, né? Para o É. historiador, são chamadas de fontes. Aliás, eu queria até aproveitar Tudo bem? você, Matheus, quando terminar aí, e se a gente fica só eu e você na sala para a gente discutir umas coisas, Tudo bem, tá certo. porque com essa história de virtual a gente não se vê mais, Uhum. não Pois combina. bem, então decidimos no próximo. Alguém ia falar, eu acho que era. Acho que era a Camila. Carol. não, Fabiana, eu ia Era só a Fabiana. perguntar se dava certo o senhor iniciar a próxima aula e, de repente, a professora Marluce já iniciava a Isso, parte de fonte, né? de fontes, isso mesmo. É É isso que eu isso, quero conversar com ele. é isso que é combinado. Tá certo. É isso que eu Tá quero conversar combinado. com ele, tá certo, Matheus? Pronto. Está combinado. Pronto. Vou parar aqui Quem que você mandou para mim, só eu tenho, né? Só eu e você, né? Isso. Quem pode ficar naquele que já está, nesse link que já está posto. Uhum, Aí a gente discute aqui como é que a gente faz a próxima aula. uhum. Pois bem, então, era isso que eu tinha preparado para a gente discutir. Eu achei que esse momento foi muito rico, muito bom, as interações, né? Às vezes a gente vai para o arquivo enquanto pesquisador e não tem esse conhecimento, né? Técnico do arquivo e tem muita dificuldade, né? De compreender essa dinâmica do arquivo, essa organização, e é necessário, né? Enquanto pesquisador, compreender essa lógica e o que representa o arquivo para o historiador, que é um espaço do fazer historiográfico, né? É isto. Então, pessoal, tchau, tchau. Todo mundo, Tchau, boa tarde. todo mundo já assinou a lista de frequência. Eu assinei. Ensinei também. Tchau. Na sala. Tchau, tchau. Sim, eu vou só parar aqui a gravação.